Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu gostaria de estar compartilhando com você 3 versos das Escrituras, que se encontram na carta do apóstolo João, a primeira carta, versículo de 1 a 3, que está escrito assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Bom, nesse primeiro verso, o apóstolo João, ele demonstra uma enorme gratidão a Deus e um reconhecimento, uma admiração pelo grande amor que Deus tem por nós, os cristãos. E ele vai dizer que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então João, ele está admirado com o amor de Deus, ao ponto desse Deus soberano, desse Deus maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus criador dos céus e da terra, que não depende de nós, mas esse Deus sendo quem Ele é, imutável, santo, todo-poderoso, onisciente, onipotente, esse Deus que excede todo o entendimento do ser humano, esse Deus, por amor a nós, nos amou tanto na pessoa de Jesus Cristo, que nos deu o privilégio e a graça de sermos chamados filhos de Deus. Então, o raciocínio de João é: eu sou pecador, eu sou um homem miserável, eu não mereço a graça de Deus, mas mesmo nós, todos sendo pecadores, nós, todos os cristãos, somos pecadores, mas mesmo sendo o que nós somos por natureza, esse Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho, para que através do seu Filho nós pudéssemos ter o direito de nos tornar filhos de Deus. Esse Deus decidiu resgatar seres humanos pecadores e fazer de pecadores regenerados por meio de Jesus Cristo, seus filhos. Então, João está admirado com esse amor. E eu posso garantir para você que é só quando nós entendemos o nível desse amor, só quando nós conseguimos compreender, ou pelo menos um pouco, do quão grande é esse amor por nós, do quanto Deus nos amou, nós de fato conseguiremos agradar o Senhor com o nosso modo de viver. E é exatamente por isso que o mesmo verso, ele traz na sequência a seguinte frase: Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O que faz João dizer que nós somos chamados filhos de Deus, Deus nos fez seus filhos, e por causa disso, exatamente pelo fato de Deus ter nos amado tanto e nos tornar filhos dele, Deus, o mundo não nos pode conhecer. Por esta razão, pelo fato de Deus ter nos amado, pelo fato de termos nos tornado filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, o mundo não nos conhece, porquanto não também conheceu a Ele. João, ele fala isso porque, de fato, quando nós nascemos de Deus, o nosso estilo de vida, ele é um estilo de vida celestial, de maneira que, na verdade, é como se os cristãos fossem os verdadeiros alienígenas aqui nesta terra, porque nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos ao céu, nós pertencemos ao nosso Pai que é celestial, portanto, nós não somos daqui. E exatamente pelo fato de Deus ter nos amado, de ter nos tornado seus filhos, e que agora nós não somos do mundo, como o próprio Senhor Jesus disse, este mundo não nos reconhece.
Nosso estilo de vida não é de acordo com esse estilo de vida deste mundo. E por isso, a nossa maneira de viver, a maneira de viver do cristão, que não tem nada a ver com a terra, mas é celestial. Essa maneira de viver, essa conduta de vida, esse estilo de vida celestial, é estranho aos olhos dos homens do mundo. Isso causa revolta, isso causa ódio da parte do mundo com relação aos cristãos, porque o estilo de vida cristão celestial, ele não agrada assim a humanidade, o mundo de uma forma geral. Então, João ele mostra isso para a gente. Diante disso, João no verso 2 ele vai dizer assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João, ele diz assim: nós somos filhos de Deus. O mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Mas, ainda agora, por mais que somos filhos de Deus, não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. João aqui se refere da manifestação de Cristo nas nuvens, na segunda vinda de Cristo, quando na manifestação do Senhor, nós o veremos como de fato ele é, e assim seremos de fato semelhantes a ele. O que João está dizendo para nós é que o verdadeiro cristão, exatamente por essa esperança que ele tem no seu coração de um dia ser semelhante a Cristo na sua totalidade e receber na manifestação de Cristo um corpo glorioso, um corpo incorruptível, quando se libertará da escravidão do pecado, deste corpo que nos traz a morte, como diz o apóstolo Paulo, o cristão que tem essa esperança e essa certeza no seu coração, diz o apóstolo João, é que ele vive nessa perspectiva da manifestação de Cristo, quando ele de fato será perfeitamente semelhante a Cristo. Mas também, o que eu quero compartilhar com você é de que o cristão autêntico e verdadeiro, e que de fato que tem essa esperança da manifestação de Cristo, do retorno de Cristo, essa esperança de que um dia será semelhantemente igual a Cristo na sua totalidade, esse cristão, ele começa aqui agora, e ele tem um desejo no seu coração de aqui e agora, durante a sua jornada, ser semelhante e ser parecido com esse Cristo. De maneira que esse ser semelhante a Cristo nasce no coração do cristão, o desejo aqui e agora. E ele, por causa dessa esperança, ele tem um desejo no coração de ser semelhante a Cristo. É exatamente isso que estava no coração do apóstolo Paulo e que Paulo era apaixonado por isso. Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3, que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele ansiava por parecer com Cristo, por imitar a Cristo, por ser parecido com Cristo. Então, o cristão que tem essa esperança, ele vive nessa perspectiva, como ele sabe que um dia será semelhante a Cristo na sua totalidade. Ele não espera só para quando chegar naquele dia, mas ele anseia agora, neste momento, a ser parecido com Cristo, por mais que entenda que na sua totalidade só será no retorno e na manifestação de Cristo. Mas ele anseia por parecer com Cristo desde já, desde agora. No terceiro verso, João vai dizer assim: e assim, mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então João, ele confirma o que eu acabei de dizer no verso 3, e ele diz, e a si mesmo se purifica. Ou seja, toda pessoa
que tem essa esperança da manifestação de Cristo e que de fato tem essa certeza no coração e almeja esse manifestar de Cristo quando Ele nos fará semelhante a Ele e o veremos face a face como de fato Ele é. Esse cristão, ele vai dizer, e a si mesmo se purifica. É essa esperança que nos motiva querer ser parecido com Cristo aqui e agora e se purificar. Percebe que o ser parecido com Cristo exige de nós uma mudança, renúncia do pecado. E percebe que aqui, nesse se purificar, tem um papel que pertence a nós. Nós devemos nos purificar. Nós precisamos retirar das nossas vidas aquilo que nos impede de ser semelhante a Cristo. O nosso alvo é o Senhor Jesus. O nosso alvo deve ser parecer com Ele. E devemos tirar da nossa vida tudo aquilo que tem nos impedido disso acontecer em nós. E ir trabalhando em nós por meio do Espírito Santo, nos convencendo, nos ensinando, nos mostrando aquilo que está errado. E assim, uma vez consciente do que está errado em nossas vidas, do que não está parecido com Cristo, arrancamos e jogamos fora. E ele vai dizer, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, o nosso alvo é parecer com o Senhor, porque Ele é puro. Nosso alvo aqui e agora é também ser puro como Ele é. Começaremos essa tarefa aqui e agora. Concluiremos ela no retorno de Cristo. Ou, aliás, Cristo começará essa tarefa em nós, de nos purificar, de nos ajudar nessa tarefa e concluirá esta obra na sua segunda vinda, na sua manifestação. Então, todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. João está dizendo que a prova real de que nós de fato temos a esperança da vida eterna, temos a esperança da manifestação de Cristo e temos a esperança de sermos semelhante a Ele, de o ver face a face como Ele é. A prova real é demonstrada nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Que Deus te abençoe.